Pronto. Então, retomando a sessão de julgamento do dia 13, período da tarde, o próximo processo é 8h34, meu. GTA. Gestão ambiental. Só para resumir, isso aqui é a gerente da empresa criou uma pessoa jurídica para ela e a fiscalização caracterizou ela como empregada da empresa. Mas esse aqui eu vou ter que ler um pouquinho, que eu não lembro tudo, não. Os detalhes do que constava no recurso e tal. Então, é NFLD, lavrada, referente contribuição patronal, terceiros. Incidente sobre alienação paga a Rosângela Maria Miller, enquadrada na categoria de segurada empregada no período de 1 a 7 de 2003, conforme o relatório fiscal. De acordo com o relatório, a senhora Rosângela foi remunerada por meio de notas fiscais e serviço de sua empresa Romiller. Porém, foi considerada pela fiscalização como empregada da empresa, tendo em vista que presta serviço de forma direta, habitual, remunerada, pessoal e subordinada. Os sócios da empresa GTA outorgaram procuração para a senhora Joyce Cristina Neto e para a senhora Rosângela para, em conjunto, gerir e administrar os negócios da empresa. A senhora Joyce foi corretamente inscrita como segurada empregada na função de gerente administrativa, mas a senhora Rosângela utilizou-se da empresa em seu nome, mascarando a relação de trabalho. Em 1 de 8 de 2003, a senhora Rosângela passou a ser sócia da empresa, passando a receber prolabore, cessando a prestação de serviço da empresa Romiller. As empresas GTA e Romiller têm o mesmo endereço. A fiscalização comprova o vínculo da senhora Rosângela como segurada empregada, pois os serviços contratados, isso é o que está no relatório, tá? Contratados pela GTA com a Romiller constituem funções relativas a gerenciamento de área de operações, serviço não eventual, necessário ao desenvolvimento das atividades da empresa. Identifica a subordinação, pois o local de trabalho da contratada é o mesmo da contratante e o cargo se faz necessário à estrutura organizacional da empresa e, consequente, a atividade desempenhada está subordinada à sua política administrativa, produtiva e econômica. A subordinação jurídica também é verificada no contrato de prestação de serviço entre a GTA e a Romiller, na cláusula 7ª, linha F, que estabelece como uma das obrigações da contratada aceitar, acatar e fazer cumprir todas as ordens e instruções pedidas pela contratante ou seu preposto, obedecendo rigorosamente às normas internas da empresa. Diz que não foi a empresa Romiller contratada para a prestação de serviço, mas sim a pessoa do sócio identificada no instrumento público de procuração, caracterizando a pessoalidade. Quanto à onerosidade, no contrato ficou pactuada a remuneração mensal que deveria ser paga até o dia 5 do mês subsequente à execução do serviço. Está no relatório fiscal, isso aí porque ele caracterizou os elementos da relação como empregado, né? Certificado de lançamento, o contribuinte apresentou impugnação, aí eu não vou ler tudo não. Foi proferido acórdão, onde o lançamento foi mantido em parte porque foi excluída a competência 1 de 2003 por decadência. Cientificado apresentou recurso. Preliminarmente alega nulidade por falta de fundamentos legal, pois não foi citado o artigo 33 que autoriza o arbitramento. Discorda da utilização do valor da nota fiscal como salário de Rosângela Miller. Diz que no valor da nota fiscal estão incluídos os custos da pessoa jurídica. Aduz que o arbitramento poderia ter sido feito de outra forma, como o valor médio dos salários do empregado com a qualificação idêntica da senhora Rosângela. Entende que faltou motivação para justificar a adoção do valor da nota fiscal. Argumento que foram citados vários positivos legais de forma genérica, sem indicação precisa das disposições violadas. Acrescenta que a fiscalização desconsiderou a personalidade jurídica da empresa Romiller e sua exclusão do simples, sem oportunizar a ampla defesa e contraditório, disserta sobre exclusão do simples. No mérito, alega incompetência da Previdência para reconhecer vínculo empregatício, que é atribuição lá do Justiça do Trabalho. Questiona a causa de impugnação afirmar que não houve desconsideração da personalidade jurídica da empresa Romiller. Aduz que o RPS admite a desconsideração do vínculo, desde que o mesmo seja entre pessoa física e pessoa jurídica. Entende que o INSS não pode descaracterizar empresas optantes pelo simples, pois a competência é da Receita Federal. Diz não ser possível a cobrança retroativa, já que a FB anuiu com a inclusão da empresa Romiller no simples. Requer seja possibilitada a produção de provas, caso haja dúvida acerca das teses alegadas. Pede que seja reconhecida a nulidade do lançamento, é o relatório. Então, vamos ao voto. Preliminar de nulidade. Os argumentos do contribuinte de nulidade por falta de fundamentação legal para o arbitramento, indicação precisa de dispositivos violados, exclusão da empresa Romiller do simples, não têm como prosperar.
Quanto à ausência dos autos de referência à Lei 802, artigo 33, que autoriza o arbitramento, tal fato não prejudicou a defesa do contribuinte, pois desde o primeiro momento entendeu que a base de cálculo foi apurada considerando como remuneração da senhora Rosângela os valores das notas fiscais emitidas pela empresa Romiller, da qual era sócia, inclusive citando na sua impugnação que a motivação para tal procedimento está no referido artigo 33. Logo, não há que se falar em cerceamento de defesa e, consequentemente, em nulidade por este motivo, já que o contribuinte demonstra entender perfeitamente a autorização legal para o procedimento realizado pela fiscalização e como foi feito o lançamento. Ao contrário do que alega, o lançamento foi feito conforme 142 do CTN, cito, toda a situação fática que determinou a ocorrência do fato gerador foi detalhadamente descrita nos autos, com discriminação da base de cálculo das alíquotas aplicáveis do montante devido à fundamentação legal. O sujeito passivo foi identificado e regularmente estimado. Foram cumpridos os requisitos do decreto 7235, artigo 10, não havendo se falar em nulidade ou cerceamento de direito de defesa. Acrescente que foi devidamente concedido ao autuado a oportunidade de apresentar documentos durante a ação fiscal, prazo para apresentar a impugnação e produzir provas. Assim, uma vez verificado a ocorrência do fato gerador, o auditor fiscal tem o dever de aplicar a legislação tributária de acordo com os fatos por ele constatados e efetuar o lançamento tributário. Os fundamentos legais do débito estão discriminados no relatório Fundamentos do Débito Folhas Tais e também no relatório fiscal Folhas Tais, o que permitiu a ampla defesa do contribuinte exatamente como fez ao apresentar a impugnação e o recurso. O auto de infração foi constituído com observância por CTN 142 e decreto 7235. Assim, uma vez verificada a ocorrência da infração, o auditor fiscal tem o dever de aplicar a legislação tributária de acordo com os fatos por ele constatados e efetuar o lançamento tributário. No caso, inexistente qualquer disposta de nulidade previsto no artigo 59 do 7235. Conforme suficientemente esclarecido na Código de Impugnação e como se verá a seguir, a empresa Romiller não foi excluída do Simples, sendo irrelevantes os argumentos nesse sentido. Como eu vou avaliar isso no mérito, eu passei para frente. Então, no mérito. Sobre a caracterização da senhora Rosângela como segurada obrigatória da Previdência como empregada, o entendimento do recorrente não merece acolhida. Não houve descaracterização da personalidade jurídica da empresa Romiller. A Lei 12.529, que dispõe sobre a prevenção e repressão às infrações contra a ordem econômica, determina, fala que ela até pode ser desconsiderada. Assim, a lei determina a desconsideração da personalidade jurídica quando constatado abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação do estatuto ou contrato, não importando qual a aparência ou a forma com a qual pretendeu revestir o sujeito passivo. Contudo, o que se verifica nos autos não é a desconsideração da personalidade jurídica da empresa Romiller, mas sim a desconsideração de atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de simular a ocorrência do fato gerador do tributo. O próprio CTN, artigo 149, inciso 7, a 812, artigo 33, parágrafo 3º, estabelece a obrigação do fisco de realizar o lançamento em se constatando irregularidades ou ilegalidades. A identificação de situações de fato que possam constituir irregularidades visando a elisão ou sonegação de tributos constitui atividade inerente vinculada da auditoria fiscal. Por isso, constatado o fato, impõe-se o lançamento fiscal e, uma vez que seja realizado com observância dos princípios constitucionais aplicáveis, não há que se falar em irregularidade. A fiscalização diante da situação fática verificada, conforme suficientemente descrita e comprovada no relatório fiscal, concluiu que a senhora Rosângela, em que pese ter sido remunerada por meio de notas fiscais da empresa Romiller, presta serviço para a empresa autuada como pessoa física, segurada empregada da Previdência Social. Desta forma, desconsiderou-se o negócio jurídico praticado com a finalidade de simular a ocorrência do fato gerador de situação de contribuição previdenciária. Cita a Lei 812, falando que quem é o segurado empregado. Assim, uma vez constatado pela fiscalização que há vinculação obrigatória de um trabalhador ao regime geral de Previdência Social, cabe à autoridade fiscal, sob pena de responsabilidade funcional, desconsiderar a forma sob a qual a prestação se deu, para, com base na realidade emergente, apurar contribuições devidas e condutas incompatíveis com a legislação tributária aplicável. No caso, esvaziar-se-ia inteiramente a obrigatoriedade das normas previdenciárias e da filiação dos segurados, deixando a questão inteiramente ao arbítrio, interesses e conveniências pactuantes, causando, conforme o caso, prejuízo ao financiamento da Previdência Social decorrente de fraude. Do contrário. Por sua vez, o regulamento 229, que fala que se o auditor verificar, ele pode classificar o segurado como empregado, vez que a autoridade administrativa fiscal possui a prerrogativa de desconsiderar atos e negócios jurídicos que não reflitam a realidade, notadamente na hipótese de ocorrência de simulação ou fraude, como ocorrido no presente caso, sendo tal poder da própria essência da atividade fiscalizadora, que não pode ficar adstrita aos aspectos formais dos atos e fatos
e fatos. Incabível a interpretação restritiva apresentada pelo recorrente de que este dispositivo do RPS não se aplica ao presente caso. O que se verificou foi que a senhora Rosângela era, de fato, segurada empregada e não prestou serviço como pessoa jurídica ou sob qualquer outra denominação da lei, né, que não está escrito na lei, mas sim como pessoa física. Logo, uma vez verificado o jeito passivo, utiliza simulação, fraude para esquivar esse pagamento do tributo, o auditor tem o dever de aplicar a legislação tributária de acordo com os fatos por ele constatados em detrimento da verdade jurídica aparente, formal. Dito de outra forma, uma vez evidenciada a conduta simulatória fraudulenta, não resta outra opção à fiscalização a não ser descaracterizar a relação formal existente e considerar, para efeitos de lançamento tributário, a relação real entre pessoas jurídicas seguradas, identificando corretamente o jeito passivo na relação jurídica tributária. Cito 142 CTN, 149. No presente caso, a auditoria fiscal, que se baseou nas informações e situações de fato, concluiu que durante o período fiscalizado, em relação aos fatos geradores de contribuições previdenciárias para outras entidades e fundos, apesar de, do ponto de vista formal, a segurada constar como sócia de uma empresa, os serviços foram prestados como empregados, sendo devidas as contribuições ora lançadas. O que se verifica no presente caso é a caracterização da segurada na categoria de empregada para fins previdenciários, não havendo que se falar em caracterização de vínculo empregatício ou incompetência da Justiça do Trabalho. Uma vez que não ocorreu a desconsideração da personalidade jurídica da empresa Romiller, infrutíferos argumentos sobre competência da Receita Federal, cobrança retroativa, ou ainda aproveitamento dos recolhimentos feitos pela Romiller e desconto das empresas dessa na apuração da base de cálculo e lançamento. Não havia impedimento para que a senhora Rosângela prestasse serviço como pessoa física para a GTA e também constituísse uma pessoa jurídica para a prestação de outros serviços. Quanto aos elementos caracterizadores da prestação de serviço como segurada empregada, conforme relatado, trecho destacado, que eu já li, estão presentes os pressupostos da pessoalidade, na eventualidade de subordinação e onerosidade. Os argumentos apresentados pelo impugnante contrapontos aos elementos fáticos verificados pela fiscalização não são suficientes para afastar o trabalho fiscal. Importante esclarecer que a administração deve ater-se anunciadas a legislação que norteia as obrigações do contribuinte perante a Previdência. Acrescente os termos dos 123 CTN, as convenções particulares não podem ser opostas à Fazenda Pública. Por fim, quanto à base de cálculo apurada, a empresa questiona genericamente o valor considerado, o valor das notas fiscais da empresa Romiller, não trazendo elementos capazes de demonstrar eventual incorreção no procedimento fiscal que considerou o valor total pago pela empresa autuada como remuneração para a senhora Rosângela. Então, eu voto por conhecer do recurso, rejeitar as disciplinares, no mérito negar-lhe provimento. Perguntas? Quê? Acompanha o relator. Acompanho. Acompanho. Então, por unanimidade de votos, rejeitar as preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário. Ok? 35, Caíde. Item 35, Lauro Miller, Prefeitura. Deixa eu abrir aqui. Aqui é simples, porque os argumentos que são trazidos no recurso voluntário pela contribuinte dizem respeito ao seguinte, vou ler aqui. Ela pugna preliminarmente pela nulidade do AI, por inobservância do caput do artigo 10 do decreto 7235, uma vez que o mesmo não foi lavrado no local da verificação da falta. Explica que o auditor fiscal efetuou a lavratura do AI na cidade de Criciúma, Santa Catarina, sendo apresentado já pronto ao prefeito do município, Lauro Miller, para sua ciência. Diz que disponibilizou os documentos ao auditor no endereço da Prefeitura Municipal Lauro Miller, local em que foram verificados pela fiscalização, de modo que a falta não poderia ser verificada no município de Criciúma. Aduz-se inaplicável e inaplicável e incabível a utilização da Selic. Esses são argumentos da defesa. Portanto, ele não questiona a infração propriamente dita. Dito isto, eu passo direto para o voto. O recurso é tempestivo dele conheço. Quanto a essa primeira,
Quanto à preliminar, nulidade, competência para lançamento tributário, digo, a recorrente invoca a nulidade de lançamento em virtude da ausência de competência do auditor de Criciúma para fiscalizar e lançar tributos de contribuintes localizados fora do seu âmbito territorial de atuação. Aí eu trago aqui o artigo 142 do CTN, até para deixar mais robusto o voto, eu poderia apenas citar a súmula do CAF, enfim, mas eu trago toda a fundamentação do 142, que o ato administrativo deve ser fundamentado, indicando à autoridade competente de forma explícita e clara os fatos e dispositivos legais que lhe deram suporte, de maneira a oportunizar ao contribuinte o pleno exercício do seu consagrado direito de defesa contraditório, e foi precisamente o que aconteceu no lançamento, conforme depreentes da leitura dos anexos, tais como relatório fiscal, discriminativo analítico de débito, fundamentos legais de débito e demais informações fiscais, não deixa margem de dúvida, recomendando a manutenção do lançamento. Eu digo que demonstrou que o fiscal demonstrou de forma clara e precisa os fatos que lhe suportaram, mais a exemplo da defesa inaugural, o contribuinte não trouxe qualquer elemento de prova capaz de comprovar que os lançamentos encontram-se maculados por vícios em sua formalidade. Destarte é direito da contribuinte discordada com a imputação que lhe está sendo atribuída, sobretudo em seu mérito, mas não podemos concluir por conta desse fato, ela vê que o lançamento não for devidamente motivado e fundamentado na legislação de regência. Cito também aqui o artigo 59 do decreto 7235, e digo, não sendo bastante, a lei não estabelece qualquer restrição para o exercício das atribuições de fiscalizar ou de constituir o crédito tributário, ou mesmo de realizar julgamento administrativo das autoridades fiscais e aduaneiras. Portanto, para a atividade de lançamento do crédito tributário, o auditor fiscal não está limitado a uma determinada região do território nacional, a uma determinada matéria ou a determinados contribuintes. Ele é competente para efetuar o lançamento de crédito tributário contra qualquer contribuinte em todo o território nacional de qualquer tributo administrado pela Receita Federal do Brasil. Assim, o auditor fiscal, lotado em qualquer unidade da Receita Federal do Brasil, detém competência para fiscalizar e constituir o crédito tributário em relação a qualquer contribuinte domiciliado na esfera de jurisdição da União. A divisão das competências das unidades da RFB é de caráter meramente administrativo ou, noutros termos, é medida que se impõe em face da necessidade de organização interna, racionalização de tarefas e etc. Para afastar qualquer dúvida, a este respeito, foi editada a súmula CAF número 27, que aqui colaciono. Essa súmula de observância obrigatória, portanto, não resta dúvida sobre a validade do presente auto de infração, devendo ser afastada a preliminar pleiteada. Quanto ao mérito, ele só traz a questão da Selic, que eu também cito a súmula CAF aqui, número 4, e os outros fundamentos pertinentes. Portanto, vou no sentido de conhecer do recurso voluntário para rejeitar a preliminar e no mérito negar de provimento. Acompanho o relator. Acompanho. Acompanho. Por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar e no mérito negar provimento ao recurso voluntário. 36, Rodrigo. São embargos. Aqui o caso, quando foi analisado, era uma divergência entre GFIP e recolhimento. Aí o contribuinte vinha com vários argumentos em relação à divergência pela fiscalização, e a ocasião que foi decidido foi no sentido de que a DRJ não tinha analisado todos os documentos de prova que o contribuinte tinha trazido junto à impugnação. Então, a decisão à época foi de anular a decisão da RJ e voltar para proferir nova decisão. E aí, quando chegou na unidade, foi detectado que tem um parcelamento. E aí eu trago como relatório o despacho de admissibilidade, né, que já descreve aí a questão, né, que é basicamente a existência de parcelamento, né, anterior ao recurso.
E aí o recurso interposto atende às condições legais, conforme analisado o despacho de admissibilidade. Aí, como consignado, o próprio despacho já traz as telas do sistema, já faz as referências. Constatado o pedido de parcelamento, com a inclusão do debicad, objeto do acordo embargado, deve ser reconhecido que houve desistência do recurso voluntário, nos termos do artigo 5º da 11941. Portanto, o recurso não poderia ter sido conhecido. Voto por acolher os embargos, para sanando o vício apontado, torna-se efeito o julgamento preferido no acordo embargado, alterando o voto, a conclusão de seu dispositivo para acordo dos membros do colegiado por unanimidade de votos não conhecer do recurso voluntário. Acompanho. 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 Eu acompanho também, eu só estou checando a redação aqui. Peraí só um minutinho. A redação do dispositivo, no final? Eu peguei de uma que que era o mesmo caso e a gente colocou essa redação. Tudo bem. A volta, a conclusão e o dispositivo. Não, eu só estou escrevendo aqui. Para, 2 pontos. Acordam os membros do colegiado por unanimidade não conhecer do recurso voluntário. Eu já vou falar. Acorda os membros do colegiado por unanimidade de votos acolher os embargos inominados com efeitos modificativos, coloquei isso aqui porque a gente está modificando, né, o resultado do julgamento, para, sanando o vício apontado, alterar o voto, a conclusão e o dispositivo do acordo embargado para acordo dos membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do recurso voluntário. Eu só acrescentei a questão dos efeitos modificativos. Tá? Só verifiquei que na pauta, perdão, embargante saiu como conselheiro. Não foi, né? Observar que o embargante é a DRF? Não, então, foram eles que trouxeram a questão, né? Aí eu acho que no despacho foi feita uma observação no despacho de admissibilidade, a senhora observou que não foi o delegado em si que assina, né? Mas aí, assim... Foi a DRF, não foi você, foi a DRF, né? Eu vou colocar aqui, observar que o embargante foi a DRF. Muito bem, então ok. Então, agora é o seguinte, a pauta de hoje foi encerrada. Vamos aproveitar o tempo aí, né? O 38 não posso fazer, porque foi pedido de acompanhamento, então ele tem que ficar para amanhã. O 37 dá para fazer, Pinheiro. Para começar, podemos começar. Ele é polêmico. Então, que ótimo. Então, vamos fazer ele hoje, já que nós temos 1h30 ainda, já que ele é polêmico, a gente aproveita o tempo para ele. Pode ir. Eu disponibilizei na pasta T, inicialmente, a minuta do acórdão de recurso voluntário. Posteriormente, eu colei uma segunda minuta de resolução. Então, quem copiou logo ontem, quem copiou ontem à noite, aliás, no final da tarde, pode não ter copiado os 2 arquivos. Eu não copiei. Tá. Então, eu vou abrir agora o que é o 37, resolução. É um recurso voluntário interposto pela Associação Amparo aos Praianos do Guarujá. É o item 37. Contra um auto de infração, aliás, contra um acórdão
contra a decisão que julgou improcedente impugnação contra auto de infração a envolver rubricas 12, 13 e 14, levantamentos FP e CI, competências 1/2007 a 12/2007, e o segundo auto de infração, que envolve a rubrica 15, levantamento FP, daí. Competências as mesmas, cientificado em 26/12/2011. Eu transcrevo aqui nos excertos do relatório fiscal, que antes disso, acho que é interessante destacar que o lançamento aqui já foi feito sob a égide da Lei 2.101, porque se discute a questão da imunidade, né? O fiscal, nessa transcrição que eu faço do relatório, ele já trata dessa questão. A impugnação, em síntese, alega a incompreensão do relatório fiscal, e os outros tópicos aqui que eu destaco. A seguir, eu transcrevo a ementa do acordo de impugnação. E nas razões recursais, ele reitera aquela alegação de incompreensão do relatório fiscal, que aqui eu coloco o resumo para os senhores, também resumo desrespeito ao devido processo legal, referência à jurisprudência sobre a remuneração de diretores e decadência, vai tratar sobre imunidade e isenção, vai discorrer também sobre cancelamento da isenção. Foi feita uma resolução e o julgamento foi convertido em diligência para que a auditoria fiscal, com base no que já apurado por ocasião dos lançamentos e no que venha a ser apurado mediante intimação da recorrente, para apresentação de documentação e de esclarecimento, instrua os autos especificando o período do débito para cada um dos diretores apontados, a exata relação entre as atividades estatutárias e as remunerações percebidas por força de outros vínculos de trabalho, conforme quesitos, e diante do relatório de diligência, a recorrente apresentou a manifestação, sustentando em síntese que os esclarecimentos suscitados se confundem com o próprio objeto da autuação, o que reforça a nulidade do procedimento e o vício do relatório fiscal, e que o próprio relatório de diligência fiscal atesta que não houve remuneração disfarçada, inexistindo infringência ao artigo 55.4, sendo que a possibilidade de remuneração de diretores não estatutários com vínculo empregatício foi regulamentada pela Lei Taula, que altera o artigo 29 de 2101, bem como prevista a remuneração de diretores estatutários, a atrair o 106.2c do CTN. Por fim, ele requer a intimação pessoal do patrono em seu endereço. Teve o sobrestamento, a tributação é retomada e novo relator é sorteado. Aqui, neste processo, como é que foi estruturado o lançamento? É aquela transcrição que eu faço lá do relatório fiscal. Inicialmente, se coloca que em 23 de outubro de 2008, antes da publicação do MP, a Receita enviou ofício ao presidente da associação, comunicando que não constavam nos sistemas da Receita Federal recolhimento de contribuições previdenciárias referentes aos segurados empregados, a partir da competência 2/2007, alertando sobre pena de perda de isenção da cota patronal, conforme dispõe o parágrafo 6º lá do 55. E deu prazo para comprovar o recolhimento. A empresa protocolou uma resposta dizendo que estava regularizando parte do período e que não tinha a possibilidade de regularizar, pediu dilação para o outro período. Analisando o conta corrente da empresa, verificou-se o parcelamento das competências em 2007 a 7, 2007, a ausência de recolhimento da 8,
A1/2001, 8/2007, A1/2008 e 3/2008 e A8/2008. Competências para as quais foram emitidos DCGs. Com fulcro nos elementos foi constatada a infringência do parágrafo 6º, combinado lá com o regulamento 206, em face da existência de débitos, e é emitido um ato cancelatório de isenção. Daí a MP já não tinha mais, estava mais em vigor, já retornou o período de vigência da 8.212, foi emitido o ato cancelatório, e para as contribuições sociais, na data de tal, para surtir efeitos a partir do 1/11/2007, que lhe causa a perda da isenção até 29/11/2009, que é quando começou a entrar em vigor, entrou em vigor, de acordo com a fiscalização, o argumento, a 12.101, e a partir dessa data, ele passou a analisar a situação pelos dispositivos da 12.101. Então, a empresa ela toma conhecimento da isenção por meio dos ofícios tais, apresenta impugnação ao auto declaratório, dando origem ao processo número tal. Consoante os artigos tais, o processo, após julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, é devolvido à Delegacia de Santos para a lavatura do auto de infração no período em que restasse demonstrado o descumprimento dos requisitos necessários ao gozo da isenção. Daí aqui ele discorre sobre a consolidação do estatuto, fala lá de tesoureiros, porque ele quer demonstrar aqui o descumprimento daí da não se poder distribuir remuneração aos dirigentes. E daí a conclusão da fiscalização é tanto que Fernando Mendes Sais e Marcelo Mendes Passais estariam nessa situação e restaria violado ao disposto lá no inciso 4 do artigo 55 da Lei 8.212 em relação ao período objeto do lançamento. E então o ato cancelatório foi pelo parágrafo 6º, e essa constatação aqui feita pela fiscalização ao tempo da Lei 12.101 foi pelo inciso 4. Então, ele invoca esses dois motivos, só que em relação ao ato cancelatório e à existência de débito, ele vale apenas para a partir da competência 11/2007. E o lançamento envolve todo o ano de 2007, o que significa que para todo o ano ele imputou a inobservância do inciso 4 do 55. Deixa eu perguntar só uma coisinha. Desculpa interromper seu raciocínio. Pois não. Mas a DRF não intimou ele a pagar sob pena de perder a isenção na imunidade? Se ele não pagou... ele não pagou. Então tá, aí desculpa. Fizeram um ato cancelatório, porque para parte do período ele pagou. Para o período que ele não pagou, eles fizeram a DCG e foi feito o ato cancelatório. Entendi. Beleza, pode continuar. Desculpa a interrupção, mas era só para ajudar a acompanhar o raciocínio. Daí, por que eu estou querendo converter o julgamento em diligência? Porque esse processo aqui, ele já foi feito sob a égide do artigo 32 da Lei 12.101. E o parágrafo 1º desta lei foi declarado inconstitucional pela ação declaratória de inconstitucionalidade 4480, que transitou em julgado. E é a primeira vez que nós nos deparamos com essa situação após o trânsito em julgado. E, inicialmente, eu até tinha adotado um entendimento de que, no final que poderia ser feito o lançamento com base no caput. Mas eu acho que é interessante que essa situação seja sobre a aplicação e os desdobramentos, se aplicar esse entendimento do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade, seja oportunidade para que as partes se manifestem. Por isso aqui, eu coloco logo no começo da conversão do julgamento de diligência, que eu sempre tenho, esse momento entendi pela incompatibilidade dos artigos 927.1, parágrafo 1º e 10º do Código de Processo Civil,
para com o processo administrativo fiscal. O que diz o 10? O juiz pode decidir não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes a oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Mas o 927 ele é específico para os tribunais. E aqui ele fala que os tribunais observarão, inciso 1, as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade. E no parágrafo 1º, de que deve ser observado o artigo 10, que é aquele que se fala em dar uma oportunidade de manifestação. No presente caso concreto, contudo, ao ponderar os princípios constitucionais envolvidos, em especial os princípios do contraditório e da ampla defesa, em face da complexidade de se perceber os desdobramentos da declaração de inconstitucionalidade do artigo 32, parágrafo 1º, da Lei 12.101, pela ADI 4480, considero excepcionalmente que, para o perfeito julgamento da causa, se deva dar oportunidade às partes de se manifestar sobre as seguintes questões advindas da decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade. Na ADI, foi declarado inconstitucional o parágrafo 1º. Eu transcrevo aqui tanto o caput, o parágrafo 1º e o parágrafo 2º para os senhores, e só caiu a rigor foi declarado inconstitucionalidade o 1º. Daí nós temos que interpretar o que acontece em razão disso em face do 32 do parágrafo 2º, caput, né? Na forma do caput do 32, ao constatar o descumprimento dos requisitos da imunidade, a fiscalização, relatando os fatos que demonstram o não atendimento dos requisitos, lavra o auto de infração relativo ao período correspondente. Na ADI 4480, o voto condutor do ministro Gilmar Mendes considerou que o caput do 32 não padece de inconstitucionalidade formal, e lá na petição inicial se pediu a inconstitucionalidade formal do caput do 32, pois apenas prevê penalidade a descumprimento dos requisitos do artigo 29, incisos e parágrafos considerados constitucionais por observarem os 14 do CTN. O parágrafo 1º assevera que durante o período em que se constatar na forma do caput do 32 o não atendimento dos requisitos, deve ser a imunidade considerada como automaticamente suspensa e o referido auto de infração ter como termo inicial a data de ocorrência do não atendimento aos requisitos. A ação declaratória de inconstitucionalidade declarou a inconstitucionalidade do parágrafo 1º, por determinar a suspensão automática do direito à imunidade sem garantia do contraditório e da ampla defesa. Portanto, não pode a fiscalização dar por automaticamente suspenso o direito à imunidade, devendo assegurar o exercício do contraditório e da ampla defesa. Mas o caput do 32 não foi declarado inconstitucional. Logo, subsiste a determinação para que, diante da constatação do descumprimento dos requisitos, seja lavrado pela fiscalização o auto de infração com o relato dos fatos que demonstram o seu não atendimento. Contudo, a simples constatação do descumprimento dos requisitos não pode gerar o efeito da suspensão automática, uma vez declarado inconstitucional o parágrafo 1º do artigo 32 da Lei 12.101, devendo ser garantido o exercício do contraditório e da ampla defesa para se dar por suspensa a imunidade e, para tanto, deve ser observado o procedimento administrativo fiscal vigente por força do parágrafo 2º do 32. Nesse contexto, antes do trânsito em julgado da ação declaratória, considerei que a declaração de inconstitucionalidade material do parágrafo 1º não implicaria na impossibilidade de imediata lavratura do auto de infração relativa ao período correspondente com o relato dos fatos que demonstram o não atendimento dos requisitos da imunidade, uma vez que subsistiriam o caput e o parágrafo 2º, a possibilitarem, principalmente o caput, a interpretação de que a suspensão do direito à imunidade e a decorrente constituição das contribuições poderiam ter processamento conjunto, ou seja, o
exercício simultâneo do contraditório e da ampla defesa no mesmo processo administrativo fiscal para a suspensão e para o lançamento de ofício. Assim, o caput do 32 autorizaria que a fiscalização simultaneamente imputasse a suspensão da imunidade pelo relato dos fatos que demonstram o não atendimento dos requisitos para gozo da imunidade e efetuasse o decorrente lançamento das contribuições, abrindo a faculdade do autuado impugnar tanto a suspensão da imunidade quanto o auto de infração decorrente, estando a eficácia e a validade do lançamento de ofício vinculados ao resultado da lide atinente à suspensão da imunidade, uma vez impugnada a suspensão da imunidade. Em outras palavras, o caput do 32 atribuiria à própria fiscalização efetuar a suspensão de que trata o 14, parágrafo 1º, bem como autorizaria o simultâneo lançamento. Contudo, agora já diante da decisão definitiva advinda do trânsito em julgado, refletindo sobre os dispositivos subsistentes e sobre a circunstância de que falar da imputação de suspensão na não automática com lançamento decorrente substâneo pode se confundir, pode se confundir com a suspensão automática do parágrafo 1º do artigo 32, pois já se garantia o exercício do direito de defesa contra a suspensão automática no âmbito do próprio processo administrativo fiscal relativo ao auto de infração na sistemática do parágrafo 2º do artigo 32 da 12.101. Além disso, pode ser, refletindo sobre o lançamento decorrente da suspensão da imunidade, pressupor uma suspensão eficaz e é justamente por isso que a lei previa a suspensão automática para a situação disciplinada no artigo 32 da 12.101, ou seja, o lançamento decorrente simultâneo à demonstração do não cumprimento dos requisitos sem uma suspensão automática implica inconsistência lógica e jurídica, pois não há como se falar em lançamento decorrente sem suspensão válida e eficaz. Em razão dessas reflexões, pode ser possível o entendimento de que, uma vez inconstitucional o parágrafo 1º do artigo 32, a constatação de descumprimento a que se refere a parte inicial do caput do artigo 32, por força do comando vinculado no parágrafo 2º, à luz do artigo 14, parágrafo 1º do CTN, deva ser considerada como a resultante do procedimento regulamentado pelo 206, parágrafo 8º do Regulamento da Previdência Social, que eu coloco em nota de rodapé aí para os senhores, para a suspensão da imunidade já declarada e plenamente eficaz durante o período de vigência do 55 de 8.212, como ato jurídico perfeito, ou com recurso pendente, seria uma outra atividade da norma processual, ou como a resultante do procedimento do artigo 32. Agora, esse é o artigo 32 da Lei 9.430, de 1996, para a suspensão da imunidade a ser empreendida durante a vigência da 12.101 de 2009, tendo esta lei, por seu artigo 44, inciso 1, revogado expressamente o artigo 55 da Lei 8.212, texto normativo explicitado pelo artigo 206, parágrafo 8º do Regulamento da Previdência Social. Note-se que o artigo 32, parágrafo 1º da 9.430, não menciona a imunidade de que trata o 195, parágrafo 7º. Ele é específico para outros tributos, lá que ele menciona. Mas, uma vez declarado inconstitucional o parágrafo 1º do 32, da 12.101, o parágrafo 2º do artigo 32, da 12.101, passa a poder ter o condão de determinar que se observe o rito do processo administrativo fiscal vigente para a suspensão da imunidade tributária em virtude da falta de observância de requisitos legais. O único rito atualmente vigente é o do 32 da Lei 9.430.
Nesse ponto surge a questão da aplicação da lei no tempo, quando do advento do 32 a 2101, o artigo 45 do decreto 7.237 de 2010 e posteriormente o artigo 50 do decreto 8.242 estabeleceram que os processos para cancelamento de isenção não definitivamente julgados em curso no âmbito do Ministério da Fazenda seriam encaminhados à unidade competente para verificação do cumprimento dos requisitos da isenção, na forma do rito estabelecido no 32 da Lei 12.101, aplicada à legislação vigente à época do fato gerador. Seria um procedimento de fiscalização, que fala lá o 144, parágrafo 1º. Logo, considerou-se que os processos para cancelamento de isenção pendentes estariam prejudicados, pois a nova legislação estabeleceu que o lançamento não mais estaria vinculado a um procedimento administrativo antecedente, atinente ao ato cancelatório da isenção, ou seja, o processo de fiscalização se daria de imediato em razão da suspensão automática da imunidade com lastro no 144, parágrafo 1º do CTN. Contudo, em face do trânsito em julgado da ação declaratória de inconstitucionalidade, torna-se vinculante o entendimento de ser inconstitucional o parágrafo 1º do 32, e, por conseguinte, não se pode falar em suspensão automática da imunidade, devendo ser aplicado, por força do 144, parágrafo 1º do CTN, a norma vigente ao tempo do lançamento, ou seja, a regra do artigo 32, parágrafo 2º da Lei 12.101, a determinar a aplicação do processo administrativo fiscal vigente, sendo que, em razão do 44.1, revogado o 55 da Lei 8.212, o rito do processo administrativo fiscal vigente se altera, pois até o advento da Lei 2.101 era vigente o processo administrativo fiscal de 55 da 8.212, tal como explicitado pelo 206, parágrafo 8º. Mas com a revogação do 44.1, resta como novo processo administrativo fiscal a ser aplicado para a suspensão da imunidade, nessa linha de raciocínio que eu estou explicitando, o do artigo 38.9.430, nessa segunda linha de raciocínio, né? Aquela primeira, e agora eu estou trabalhando essa segunda, sendo que ambos consistiam em procedimento, processo administrativo antecedente ao lançamento, um requisito procedimental. Logo, nos termos do 101 do CTN, a vigência do 32, parágrafo 2º da Lei 12.101, no tempo, deve respeitar as disposições legais aplicáveis às normas jurídicas em gerais, a significar que se deve observar o ato jurídico perfeito de direito processual adquirido, o ato cancelatório de isenção juridicamente perfeito, com prazo para recurso transcorrido em branco ou com recurso interposto já definitivamente julgado, autoriza o lançamento de ofício com lastro no 32 da 12.101, pois já cumprido o requisito procedimental segundo a lei então vigente, tendo sido promovida a suspensão da imunidade por procedimento específico prévio ao lançamento. Por outro lado, o processo de cancelamento de isenção pendente, quando do início da vigência do 12.101, com recurso contrato cancelatório de isenção, ou com prazo em curso, quando da entrada em vigor do 12.101, não pode ser prejudicado em razão da configuração de direito adquirido processual. A Constituição lá que trata do direito adquirido, 101 do CTN, o Código de Processo Civil 14 e 15, teoria de isolamento dos atos processuais, nessa linha de entendimento, lançamento efetuado sem atender a requisito procedimental. Daí eu coloquei uma nota de rodapé, porque eu entendo porque que seria entendível como requisito de procedimental, colocando doutrina para os senhores, fazendo um caminho um pouco mais longo, pode ser considerado nulo, ou seja, o lançamento a depender do procedimento anterior, inclusive de competência de outra autoridade. Então, seria o delegado da Receita Federal ou de outras autoridades, o delegado da Receita Federal ou mesmo o Conselho de Recursos na sistemática antiga do 55. O primeiro seria a sistemática nova do 32. O vício em questão não está correlacionado ao âmago da obrigação tributária e nem possuiria intrínseca relação com o conteúdo material do ato, constituindo-se em pressuposto objetivo um requisito externo extrínseco ao lançamento fiscal e que, uma vez atendido, autorizaria o lançamento tal como efetuado, ou seja, com o mesmo conteúdo. Acrescento ainda que a nota 617, lá da PGFN, eles falaram que a PGFN emitiria um parecer específico após o trânsito em julgado da DI 4480, e eu não localizei esse parecer.
Entretanto, não localizei que já tenha sido emitido o referido parecer específico, uma vez transitado em julgado a ação declaratória. Aqui eu encerro essas duas linhas de fundamentação que eu considero possíveis, né? Diante da declaração de inconstitucionalidade do parágrafo 1º do artigo 32, eu tomei o cuidado de não explicitar a qual das duas linhas atualmente eu estou tendendo a me filiar, e também não desdobrei esse entendimento na efetiva análise do presente caso concreto. Isso será feito caso o presente voto pela conversão do julgamento em diligência reste vencido, já estando disponível, em observância ao regimento interno, aos demais conselheiros na pasta T da turma, né, lá no sistema informatizado do CARF, a minuta de meu voto de acordo de recurso voluntário, a pressupor que eu restei vencido, então eu adentrei daí a análise detalhada do processo naquele outro arquivo, que eu mencionei para os senhores. Por considerar, como já afirmei, ser a compreensão dos efeitos decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ação declaratória, tarefa que no presente momento demanda aprofundamento das reflexões e ser razoável pressupor percepções distintas dessas duas linhas que aqui eu explicitei, ou mesmo pontos em relação a elas que não vislumbrei, entendo ser indispensável para a solução do presente caso concreto, provocar as partes para se manifestarem, dar oportunidade para que as partes se manifestem. Assim, considero cabível a conversão do julgamento em diligência para que a recorrente, a Associação de Amparo aos Praianos do Guarujá, e a recorrida, Procuradoria da Fazenda Nacional, a atuar junto ao CARF, acho que tem que intimar a Procuradoria junto ao CARF, sejam intimadas da presente resolução e instadas a se manifestarem no prazo de 30 dias. O fundamento para isto é o novo Código de Processo Civil, os artigos 10, os artigos 15, que é o 15 é da aplicação subsidiária, é o 927, inciso 1, que fala especificamente das decisões do Supremo em controle concentrado de constitucionalidade, o princípio do contraditório e da ampla defesa e o princípio da não surpresa. Após a juntada dos autos das manifestações e ou da certificação de não apresentação no prazo fixado, vêm os autos conclusos para julgamento. Bem, nós já conversamos um pouco sobre isso, né, Pedro? Mas eu acho que o artigo 32, ele não foi declarado inconstitucional, ele tem aplicação imediata. Então, é o primeiro entendimento que você recorre. Esse é o segundo momento. Sim. Eu acho que, antes de mais nada, é interessante se verificar se seria, de fato, o caso de fazer essa diligência que eu proponho. Por isso que eu estou falando, que eu acho que não. Que é desnecessário. Eu acho que é desnecessário. Vou falar por quê. Porque mesmo que a discussão ela vai em sentido de teoria, eu concordo com a discussão. Não estou falando, mas nesse caso concreto, a despeito de eu achar que o 32 por si só ele já é aplicável, já pode fazer o lançamento, a questão que você coloca é que se deveria primeiro haver um procedimento para poder ver se ela perdeu ou não a isenção. E no caso teve. Foi emitido o ato cancelatório de isenção. O lançamento só foi feito mais para frente exatamente porque esperou o trâmite do processo administrativo fiscal. Teve para as competências 11 em diante. Até a competência 10 de 2007 não teve. Mas ele lançou até 10 de 2007? Então lançou. Eu entendi errado o seu relatório aqui. Como eu disse, ele tem as duas situações nesse processo. Até a competência 10... só tem a invocação do inciso 4 mediante suspensão automática. A partir da competência 11, porque ele só lançou o ano de 2007, a partir da competência 11 são dois fundamentos. É tanto essa questão da suspensão automática quanto do anterior autocancelatório. Bom, se para o período que já tinha autocancelatório, então toda essa questão já foi discutida, não há o que se falar. Agora, mesmo para o período em que, então, você está dizendo que agora eu não prestei a devida atenção nisso, quanto aos períodos, para mim era todo ele, que não tem ato cancelatório, e que ele já vem com base no artigo 32, da 1201, e faz o lançamento, eu entendo plenamente possível. É aquela situação, ele vai, olha o que fala o artigo 32, que ele vai, conferido, ele vai lançar,
explicando por que ele acha que foi descumprido os requisitos. Veja, seria um contrassenso eu permitir que a entidade que se considera que está preenchendo os requisitos já pode gozar da isenção sem precisar pedir. Agora, então, para lançar, eu tenho que fazer um procedimento para primeiro cancelar a isenção, igual era nos termos do artigo 55, eu acho uma incompatibilidade. Então, para mim, o 32, ele se aplica de plano. Ela vai lavrar a auto-infração, explicando por que ela entende que descumpriu os requisitos, e aí, evidentemente, o julgador, se ele discordar que houve descumprimento dos requisitos, o crédito tributário cai. É uma economia processual, evidentemente. O artigo 14, parágrafo 1º do CTN, ele fala em suspensão da imunidade. Ele não Por fala isso que se diz que o lançamento, nesses casos, ele é um lançamento decorrente. Inclusive, é uma hipótese do regimento interno aqui nosso de conexão por decorrência. Aqui se fala que é uma hipótese de decorrência até para reunião de processos. Entre aquele que... Para mim, não aplica o 32. Suspende a imunidade e o lançamento do auto de infração das contribuições decorrentes ou dos impostos decorrentes. Ok. Primeiro, ele não fala que tem que ter um procedimento apartado do CTN. Ele fala que a autoridade pode suspender a aplicação do benefício, tudo bem. Aí você cita lá o 32 na 9430, mas ele é explícito que é para impostos. Para contribuição social, a gente aplica 12.101 no 32, que não foi declarado inconstitucional. Não foi. Então, eu discordo do seu entendimento. Para mim, de plano, o fiscal já pode fazer o lançamento. Porque senão seria um contrassenso. Eu só vou beneficiar a entidade e a Receita nunca pode fazer nada? Não. Se mudou, houve toda uma mudança de procedimento. Nos limites do artigo 55 da 812, o fiscal não podia nem lançar. Primeiro ele tinha que fazer a representação, depois de emitido o ato cancelatório de isenção, que ele podia constituir o crédito tributário. Muda tudo o procedimento, desde a MP. A MP já tentou mudar o procedimento, mas ela foi rejeitada, depois vem a Lei 12.101 e muda o procedimento. Ela fala, não, a partir de agora a entidade certificada, sem entrar nos detalhes da certificação, ela, uma vez cumpridos os requisitos, ela vai de plano gozar da imunidade. Ora, então eu também tenho que dar o direito para a fiscalização de chegar lá, verificar o descumprimento do requisito e já efetuar o lançamento, senão ele... Então o lançamento pode ser feito independentemente da suspensão da imunidade? No próprio lançamento, a fundamentação do lançamento é a suspensão da imunidade. Então essa suspensão é automática? Não, porque ela vai ser julgada. Não é Se automática. É uma premissa lógica e jurídica, a suspensão da imunidade para se efetuar o lançamento decorrente... Não, ele não está suspendendo. Ele fala, olha, eu constatei que ela descumpriu aqui. Então, se ela descumpriu, esse crédito tributário é devido. Ok, vai para o julgamento. Se no julgamento o fiscal falar não descumpriu, cai o crédito tributário. Aí a decorrência lógica, a interpretação lógico-sistemática não pode ser diferente disso, não, mãe. Matheus, você que é o especialista em imunidade aí. Dê a sua opinião. Não, eu estou tentando entender aqui se é necessário esse procedimento especial igual existia antigamente, né? Não, pois eu entendo que não, porque o 32 ele é direto falando que pode fazer o lançamento. Eu acho que a fiscalização pode sim fazer o lançamento, só que ela tem que explicitar, ela tem que dizer o que foi descumprido. Perfeitamente. Você concorda? Então, dentro do processo administrativo, aí o contribuinte vai, assim, se ela realmente explicitar, dizendo que foi descumprido isso, aquilo outro, o contribuinte vai rebater isso aí. Assim, a partir dessa nova lei, né? Perfeito. E o crédito tributário só vai subsistir se o julgador concordar que realmente houve o descumprimento, se o argumento do contribuinte for negado. Né? Não, isso aí você descumpriu sim. Né? Descobriu ou não descobriu? Assim, dentro disso aí tem várias outras nuances que até um processo meu de amanhã, 2, que a gente vai julgar. Mas eu acho que o correto é esse. Explicita por que não foi aceita a imunidade por conta do descumprimento
do inciso tal, e vai ter o processo administrativo e vai ser discutido isso aí. Então, na verdade, o crédito tributário só vai subsistir se comprovado que houve mesmo descumprimento, né? Porque o crédito tributário é a decorrência lógica, eu não preciso de 2 processos. Senão eu estaria voltando ao procedimento do artigo 55, que foi revogado. Assim, o doutor Pinheiro falou em direito adquirido processual, mas não existe direito adquirido processual, né? Eu discordo da diligência. Para mim, o que o fiscal fez está correto. Mas pela teoria dos isolamento dos atos processuais, se ele já apresentou o recurso, não incorporou para o patrimônio jurídico dele, ele não tem o direito de ver aquele recurso contra o ato cancelatório sendo julgado. Então já tinha um processo de cancelamento de isenção. Tinha um processo pendente do ato cancelatório de isenção. Tá? Daí, nesse caso, você tem um recurso pendente, né? Aquela lide a respeito desse ato cancelatório, na premissa de que se manteve uma exigência de um requisito procedimental, esse processo tem de ser apreciado. Porque o fundamento do cancelamento da imunidade, ele está onde? Ele estaria lá. Né? Então, está pendente uma manifestação sobre essa motivação, seria isso? Isso. Quando eu falo em direito adquirido, eu estou pensando nessa hipótese. Mas isso aí depende, né? Porque pode estar lá, o fiscal pode não ter explicitado nesse processo, como ele também pode ter colocado. Ele pode ter, inclusive... Mas aí seria... não, esse entendimento daí é nas primeiras linhas. Porque quando eu falo nessa questão do isolamento de atos processuais, eu estou falando da segunda linha de entendimento. Ele pode tá sem áudio. Eu não concordo com isso, já explicitei o que eu penso. Para mim, ele pode fazer o lançamento. Cabe aqui a gente avaliar se os elementos que ele apresentou para falar que ela já não podia fazer gozo da imunidade estão corretos ou não. Para mim, dá para julgar. Eu não baixaria em diligência, não. Por isso, esse tanto de coisa aí, não. Até porque eu acho que não cabe a nós ou ficar fazendo esse tipo de juízo de valor. Isso aí está mais por um parecer do que num caso concreto. Eu não concordei, não. E mesmo porque eu acho que aplica o 32 e o 12.101 com muita tranquilidade. Eu não me interpreto de outra forma. Para mim é dispensável a diligência. Vamos botar, então, a questão da diligência se alguém... Cadê o Raid? Saiu. Tô vendo. Só tá a parede aqui. Eu acho desnecessário, mas... Ainda mais para discutir desse nível aí que você está querendo. Eu acho que a diligência ela é para uma definição de uma coisa muito concreta e não para discutir em tese. Não concordo, não. Na verdade, a diligência é para o contribuinte e para as partes da fazenda poderem se manifestar sobre os impactos da declaração de inconstitucionalidade do parágrafo 1º. Eu só fiz uma introdução em tese. Mas a diligência especificamente é para isso. Mas eu não concordo. Eu não concordo de pedir diligência para manifestação. Inclusive, se eu ficar vencido, eu posso até tirar, eu retiro toda essa parte de desenvolvimento, porque depois ela vai para o meu voto na sequência do acordo. Pois aí você está dando até assim, olha, você tem esse gancho aqui, vamos ver se você discute sobre isso aqui. Não acho correto, não vejo isso aí como... Mesmo porque o fiscal não fundamentou no 32, parágrafo 1º, ele fundamentou no 32. E nem se falou em suspensão. Ele fundamentou no 32 como um todo. Tá, mas o 32 é suficiente, não precisa do parágrafo 1º. O que está escrito no parágrafo 1º, para mim, é bobagem. Me parece que a questão aqui é adentrar se há um vício de motivação ou de cerceamento do direito de defesa. E aí, nesse sentido, não seria necessária diligência. Mas a questão de ter um procedimento em curso, ela pode ser relevante nesse sentido. Mas não muda os fatos. Então, para quê? Eu não vejo
fundamento nessa diligência, não. Bom, mas vamos votar, então. Quem é o próximo? Matheus. Então, eu entendo que a diligência para essa finalidade, ela seria indiferente, né? Eu estive pensando aqui se seria cabível uma outra diligência, mas não para esses fins. O que não me veio aqui na minha análise. Então, eu rejeito essa proposta de diligência. Rodrigo. Eu também acredito que daria para jogar o mérito. Raide. Eu compro o relator. Andréia. Eu rejeito a diligência. Eu também. Então, a primeira votação foi pela... Então, vencidos... Eu vou colocar, né? Vencidos em primeira votação, né? Os conselheiros Pinheiro, relator, e Raide, que votaram pela conversão do julgamento em diligência. Então, agora vamos para o julgamento mesmo. Pinheiro. Tá. Quem vai fazer o voto vencedor? Que voto vencedor? Não tem nessa questão da diligência? Olha, eu vou... Qualquer um... Só você fala... Precisa? Não sei, é isso que eu estou perguntando. Não, precisa, Não. mas aí vamos esperar talvez aqui o mérito. Tá, então vamos para o mérito. Eu vou abrir outro arquivo. Mas vai ser falar o quê? No voto vencedor? Não, calma. Julgamos que o processo estava apto para julgar o mérito. Tudo bem. Eu vou para outro arquivo. Só vou acender a luz aqui. Pode começar. Então, aqui nesse processo, eu estou entendendo a admissibilidade. O recurso interposto em 19/8/2013 ele é tempestivo, diante da intimação em 26/7. Preenchidos os requisitos, tomo conhecimento. Incompreensão do relatório fiscal. Segundo a recorrente, a motivação do lançamento é confusa, errônea e incompreensível, a revelar desconhecimento da matéria e alegações incapazes de se relacionar com a legislação pertinente e com os fatos conhecidos pela associação, uma vez que desconhece cancelamento de certificado e desconhece o julgamento do recurso pendente em face do ato cancelatório de 1/2009. Devemos ponderar, entretanto, que a leitura do auto de infração a incluir o relatório fiscal revela a discriminação clara e precisa dos pressupostos de fato e de direito do lançamento de ofício. A circunstância de a recorrente considerar que a fundamentação não está amparada nos conceitos legais aplicáveis e nem pelos fatos efetivamente ocorridos diz respeito ao mérito, a ser oportunamente apreciado, não havendo que se falar em cerceamento de defesa. Eu cito os fundamentos aqui entre parênteses. Note-se que, no que toca à alegação de a fiscalização não ter observado o artigo 6º da INSRF 185 de 2002, o argumento não guarda pertinência para com o presente lançamento, uma vez que a IN em questão disciplinava procedimentos para revisão das declarações de ajuste anual do imposto de renda das pessoas físicas, tendo sido revogada pela INSRF 570, antes mesmo do advento da Receita Federal do Brasil. Rejeita-se a preliminar. Desrespeito ao devido processo legal. Inicialmente, deixo consignado que, por força do decidido no Supremo Tribunal Federal no tema 32, de repercussão geral, daí aqui aquela minha interpretação que em fevereiro foi até para a ementa, que o Dr. Raide entendia que todo o artigo 55 teria sido declarado inconstitucional
e eu fiz aquele... eu entendi que não, que, na verdade, teria que se interpretar de acordo com o critério eclético adotado pelo ministro Teori Zavascki nas ações declaratórias de inconstitucionalidade, e, por isso, a redatora do acórdão, que era a Rosa Weber, ela reformulou a tese relativa ao 32, mas sem empreender a uma análise casuística dos incisos e parágrafos do artigo 55 à luz dessa reformulação, apenas declarando o inciso segundo na redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo artigo 5º e pelo artigo 3º, expressamente constitucional, e o inciso 3 e parágrafos 3º, 4º e 5º, alterado acrescidos pela Lei 9.732, expressamente inconstitucionais, restando, por conseguinte, os demais incisos parágrafos formalmente constitucionais, na medida em que não interfiram na definição do modo beneficente de atuação, especificamente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem observadas, não se configurando por óbvio tal interferência quando houver respaldo no artigo 14 do CTN, em face de embargos de declaração opostos nos autos do RE e tal, não há decisão definitiva em relação ao inciso 2 do artigo 55 da Lei 8.212. A autuada sustenta que a imunidade teria de ser cancelada mediante processo administrativo específico na forma do 32 do 12.101, combinado com 32 da Lei 9.430 de 1996. Então, o contribuinte mesmo invoca que, no entender dele, teria que ser aplicada a 9.430 e que não haveria decisão definitiva quanto ao cancelamento da isenção, sendo que teria certificado e imunidade garantidos pela MP 446. O lançamento fiscal não negou que a entidade fosse portadora de certificação. A imunidade é condicionada não apenas à concessão do SEBA, seja diante de 55 ou da MP, mas também ao preenchimento cumulativo de vários requisitos, com destaque, no caso concreto, para o 195, parágrafo 3º da Constituição e o artigo 14, inciso 1 e 3, a respaldar os 55, 4 e 6, e os 28, 2, 5 da MP, 29, 1, 3 da 12.101, entre parênteses eu coloquei. Por conseguinte, não há que se falar em direito adquirido à imunidade em razão da MP, ainda mais quando o período do lançamento lhe é anterior, competência 1/2007 a 12/2007. Nesse ponto, tenho de ponderar os efeitos da declaração de inconstitucionalidade do parágrafo 1º do artigo 32 da Lei 12.101, operação declaratória de inconstitucionalidade da 4.480, eu transcrevi aqui. Na forma do caput do artigo 32 da 12.101, ao constatar o descumprimento dos requisitos da imunidade, a fiscalização, relatando os fatos que demonstram não atendimento dos requisitos, lavra o auto de infração relativo ao período correspondente. Na DI 4480, o voto condutor do Ministério, do ministro Gilmar Mendes, o parágrafo 2º do 32, eu já havia colocado, quando eu li naquela parte lá da conversão do julgamento em diligência, todo esse trecho aqui já estava lá. Então, eu falo que num primeiro momento eu havia entendido no sentido que o caput e o parágrafo 2º possibilitariam um lançamento conjunto com o contencioso vindo posteriormente, mas que diante da decisão definitiva eu passei a refletir melhor sobre essa questão e eu tenho dificuldades em manter aquela interpretação. Então, eu coloco aqui nesse ponto, tenho de enfrentar a questão de aplicação do lei em tempo, o trânsito em julgado torna-se vinculante ao entendimento de ser inconstitucional o parágrafo 2º, logo nos termos, o ato cancelar a autorização, por outro lado. Agora eu vou pontuar no caso concreto aqui. O lançamento tem por objeto todo o ano de 2007 e abrange as duas situações,
pois para todo o ano de 2007 imputou-se a suspensão automática da imunidade por violação ao inciso 4 da Lei 8.212. E apenas a partir da competência 11 de 2007 somou-se a imputação de haver ato cancelatório de isenção por violação do requisito do artigo 195, parágrafo 3º da Constituição, também abrigado no artigo 55, parágrafo 6º da Lei 8.212. O item 13 do relatório fiscal afirma que o processo número tal, atinente ao recurso voluntário contra o ato cancelatório de isenção, foi julgado pelo CARF e devolvido à Delegacia da Receita Federal do Brasil para a lavratura do auto de infração nos termos do artigo 32. O voto condutor do acórdão de impugnação evidencia que o relatório fiscal se utiliza do termo julgamento, de modo a se referir ao despacho número tal, que considerou o recurso prejudicado em face do decreto 7.237 a impor a aplicação da sistemática do artigo 32 da Lei 12.101. Consulta ao e-processo número tal revela seu arquivamento, uma vez efetuado o presente lançamento. Portanto, o lançamento em relação ao fundamento do artigo 55, parágrafo 6º da Lei 8.212 de 1991 não foi precedido de ato cancelatório de isenção eficaz, uma vez que o recurso interposto nos termos do inciso 4, parágrafo 8º, gozava de efeito suspensivo. Em relação ao requisito do inciso 4 do artigo 55, alicerçado no 14.1, o lançamento também não foi precedido de ato cancelatório e nem de ato declaratório suspensivo emitido nos termos do artigo 32, parágrafo 2º da Lei 12.101, conjugado com 32 da Lei 9.430. Diante disso, o lançamento deve ser considerado nulo por não atender a requisito procedimental, ou seja, o presente lançamento dependia de procedimento anterior, inclusive de competência de outra autoridade, no caso do delegado, ou de outras autoridades. Um é no caso das competências, para todo o ano de 2002, na suspensão automática, e outro é para aquela questão a partir da competência 11 de 2007. O vício em questão não está correlacionado ao âmago da obrigação tributária e nem possui intrínseca relação com o conteúdo material do ato, constituindo-se em pressuposto objetivo um requisito externo extrínseco ao lançamento fiscal e que, uma vez atendido, autoriza o lançamento tal como efetuado, ou seja, com o mesmo conteúdo. Para explicitar a forma inequívoca no entendimento, é bom recordar que, nos termos do artigo 2º da Lei 4.717, a corrente clássica, que é o Eli Lopes Meirelles, aponta 5 requisitos necessários à formação do ato administrativo. E a corrente moderna, que é a do Celso Antônio Bandeira de Mello, discorda do conceito clássico de requisitos ou elementos, diferenciando entre elementos, pressupostos de existência, validade. Eu precisei aí, entre parênteses, ao tratar dos requisitos, o requisito procedimental, pressuposto de validade, é nitidamente a situação que eu entendo que é o caso dos autos. A Maria Zanella de Preto, eu também transcrevo aqui um excerto dela, e uma tabelinha da Fernanda Marinella, que vai demonstrar que o pressuposto objetivo, requisito procedimental, que é um procedimento administrativo que antecede o ato, é um vício de forma, de acordo com a teoria do Eli, que é adotado pela maior parte dos autores. Portanto, não se trata de incompetência da autoridade lançadora, pois era competente para efetuar o lançamento, mas de inobservância de procedimentos fixados na legislação como antecedentes à lavratura do auto de infração. A destacar a ocorrência de nulidade por vício formal para a situação em tela são ilustrativas as seguintes decisões. Daí aqui eu coloco as emendas, são acórdãos, tem 2 acórdãos da primeira turma da Câmara Superior. Nesse ponto, temos de ponderar que não se declara a nulidade se for cabível decisão de mérito favorável ao sujeito passivo. Contudo, ressalvada a análise de prejudicial de decadência, a aplicação dessa regra é inviável no caso concreto, pois não há como se adentrar a análise de mérito, porque
conforme já evidenciado, uma vez declarado inconstitucional, o mérito de ter o contribuinte violado o artigo 55, inciso 4, parágrafo 6º, deve ser efetivado em procedimento prévio ao lançamento de ofício. Em relação à decadência, o lançamento cientificado a envolver todas as competências do ano de 2007 observa a regra decadencial do do artigo 173.1 do CTN, aplicável em razão de o recorrente não ter demonstrado antecipação de pagamento no que toca às contribuições objeto do presente lançamento, não se podendo tomar tal recolhimentos atinentes às contribuições dos segurados por se tratar de contribuição diversa, tendo a argumentação de defesa se desenvolvido no sentido de não ser cabível o recolhimento das contribuições patronais e para terceiros por serem mínimas. Não sendo possível a emissão de decisão de mérito favorável ao sujeito passivo, impõe-se a declaração da nulidade do lançamento. Por fim, deixo consignado que um eventual lançamento substitutivo, com fundamento no ato cancelatório em isenção, demanda o desarquivamento do processo número tal, que é o do ato cancelatório, e julgamento do recurso voluntário. Além disso, um eventual lançamento substitutivo, com fundamento no artigo 55.4, demanda a suspensão da imunidade para as competências do ano de 2007, com lastro no regramento do artigo 32. Assim, a ponderar a situação concreta advinda desses procedimentos prévios ao lançamento, a fiscalização, se cabível no exercício de sua competência originária, poderá invocar o 173.3. Intimação. Indefere-se o requerimento de intimação de advogado em face do disposto no artigo 23 do Decreto 70.235 da jurisprudência sumulada e a súmula 110. E suposto voto por conhecer do recurso voluntário, rejeitando a preliminar, dá-lhe provimento para anular o lançamento por vício formal, devendo eventual lançamento substitutivo observar o requisito procedimental previsto na legislação. Eu só quero acrescentar um ponto que acho que não foi para esse voto, está no outro voto, que é o do próximo processo, se não me engano, que eu acabei não transplantando para esse, porque aqui eu desenvolvi um pouco mais essa questão que eu coloco, quer ver? Da alegação, para se entender, deixa eu ver, será que eu habilitei, né, que eu coloquei isso? Só um instantinho, por favor. Se eu não localizar aqui o texto, eu vou falar para os senhores esse ponto que eu acho que é relevante, pelo que eu vi, não está aqui. Proteção especial automática, confunde com a suspensão de projeto. Suspensão quase sempre, por isso que ele previa. Esse trecho aqui que eu coloquei. Além disso, deixa eu ver se está aqui. Eu acho que eu acabei pulando na leitura para os senhores. Eu acho que é interessante retomar para deixar refletindo o lançamento decorrente. Esse trechinho aqui, deixa eu só dar um Ctrl L para localizar. Esse ponto aqui, ele está, que eu acho importante. Já diante da decisão definitiva do transjudicado, refletindo sobre os dispositivos subsistentes, sobre a circunstância de falta em imputação de suspensão não automática com o lançamento decorrente, né? Se confunde. Por quê? Vamos esclarecer. Eu tenho dificuldade em, se não é suspensão automática, se não houve suspensão, como é que se faz um lançamento decorrente? Esse é o ponto. Então, quando o 32, na parte inicial, ele diz que é cabível, constatado o descumprimento pela entidade dos requisitos indicados, ele está fazendo referência à sistemática da Lei 8.200, do artigo 32 da 4.430, quando ele faz referência a esse ponto. Eu interpreto nesse sentido. Mas, pelo que eu estou vendo, eu fiquei vencido. Os demais não estão me acompanhando. Pelos mesmos argumentos que eu já falei na hora da diligência. Para mim, está legal o lançamento. Não tem problema. A gente só vai verificar se teve realmente descumprimento dos requisitos ou não.
para poder falar se subsiste o crédito tributário ou não. É o mesmo argumento que eu falei na hora que eu votei contra a diligência. Uhum. Parece que André concorda comigo, ele também, né? Uhum. Matheus, acho que sim, não sei. Então, eu não acho que está em nulidade, não. Dá para julgar. Eu não concordo com essa tese. Então, Tá, eu posso prosseguir se fiquei vencido. vamos votar. A ADI 4480, né, quando ela vai examinar o 32, parágrafo 1º, ela é bem breve. Ela fala que o referido dispositivo, a meu ver, encontra-se em clara afronta ao inciso 55 do artigo 5º da Constituição, uma vez que determina a suspensão automática do direito à isenção, sem a garantia do contraditório da ampla defesa, conforme assegurado no citado dispositivo constitucional. Nesses termos, entendo estar aivado de inconstitucionalidade material, artigo 32, parágrafo 1º. O parágrafo 1º. Eu entendo isso. E o 32, ele fala que é constitucional, porque cabe mesmo a fiscalização, é a fiscalização, é uma atribuição da fiscalização. Eu entendo que o parágrafo 1º é letra morta, eu nem sei para que ele está aí na lei. Eu não vejo funcionalidade para ele. Não vejo. Então, para mim, dá para julgar, não tem vício, não. Essa é a minha opinião, né? Aliás, eu já tinha falado isso com o Pedro. Vamos votar. Matheus. Mas aí só um momento. Sim. O que significa esse considerar-se automaticamente suspenso o direito à isenção? Por isso que eu acho que ele é letra morta. Eu não entendo o que ele quis dizer com isso. Porque ele foi declarado inconstitucional, né? O parágrafo 1º. Sim, ele mesmo. Mas o caput fala que pode fazer o lançamento explicitando os motivos que entende. Pô, então, para que o parágrafo 1º? Para mim não tem lógica. Para mim ele é inconstitucional, sim, concordo, porque você não tem nada automático, sem contraditório e ampla defesa. Mas se o próprio caput já garante o contraditório e ampla defesa, seguido o rito do PAF, conforme está escrito no parágrafo 2º, eu não vejo por que a existência do parágrafo 1º. Para mim, ele é inútil. Tá, então, nessa sua leitura, o parágrafo 1º, ele vedaria contencioso no âmbito do auto de infração, em relação à imunidade, à suspensão da imunidade. Não, para mim ele não diz nada. Para mim o parágrafo 1º é inútil. Não, na lei não contém palavras inúteis. Nós temos que vislumbrar uma razão de ser para ele. Não sei, só se eu ler a exposição de motivos, mas eu não vejo. Tem hora que o legislador se confunde e acaba falando besteira. Porque se você for pensar do seu jeito, nós estamos voltando ao procedimento do artigo 55. E aí a letra, aí você fala, então tá, já que não tem palavra inútil, o que quer dizer o 32, então? Que não foi declarado inconstitucional. Constatado descumprimento do requisito, cabe o lançamento com data desde o início. Esse constatado, eu entendo que é nos termos ou do artigo 209, parágrafo 8º, parágrafo 8º? 206, parágrafo 8º do regulamento da Previdência Social do período anterior, mas ou do artigo 32 da Lei 9.430. O regulamento regulava a Lei 8.212. Então, ele está fora de cogitação. E a Lei 9.430, ela fala sobre impostos. Também está fora de cogitação. Por que eu vou aplicar analogia aqui numa coisa que eu tenho a lei que me fala o que eu devo fazer? Não vejo sentido nisso. Não, eu não posso aplicar nem regulamento e nem outra lei. Eu tenho a lei própria. Seria uma analogia? Claro que é, porque o regulamento, ele regulamenta a Lei 8.212, artigo 55. Pronto. Então não dá. Tá? Não é o caso. A Lei 9.430 é clara para os impostos, conforme a linha C, inciso 6 do artigo 150, salvo me engano, da Constituição. E aqui eu tenho uma lei que não foi declarada inconstitucional, pelo contrário, foi convalidada pelo STF e eu vou afastar? Tá. Eu entendi. Não consigo interpretar diferente. Essa alegação de analogia talvez me dê uma saída. Porque no fundo é uma analogia.
leitura que eu fiz desse E não parágrafo há, por primeiro... analogia, não é possível uma norma procedimental, não se admite, direito puro... Tá. Esse parágrafo primeiro ele não só estaria dizendo que ele pode lançar só as contribuições? É por isso que é inconstitucional? Não. Ele fala por que ele declara inconstitucional. Inclusive, ele declara inconstitucionalidade Suspensão material. automática. Por causa da palavra automaticamente. Porque ele fala, eu não posso falar que é automático, porque eu tenho que garantir o direito à contraditória e ampla defesa. Só que o caput já garante o direito à contraditória. Eu entendo que o parágrafo primeiro é letra morta. Ele não traz nada, ele não acrescenta em nada. Concordo que tem uma inconstitucionalidade material nele, porque eu não posso falar que nada é automático, sem contraditória e ampla defesa. Só que ali, no contexto, ele é letra morta. Eu não consigo, se eu tenho um dispositivo legal que me determina o que deve ser feito, por que eu vou buscar em outra legislação? Eu entendi assim também, acho que o parágrafo Refletindo primeiro, quando ele... melhor, a senhora me convenceu, doutora. Mas vamos ver o que o Matheus tem para falar. Não, é porque assim, de fato, quando ele fala considerar-se automaticamente suspenso, né, o que não pode é o seguinte, a fiscalização verificar indícios do descumprimento e aí já lançar auto de infração sem o devido processo legal. Mas a lei ela não traz um rito específico. O parágrafo 2º ele faz referência ao rito do processo administrativo fiscal vigente. É o PAF. Já seria que é o PAF, mediante a lavratura de um auto de infração. Então, o importante é que se garanta o devido processo legal, contraditório e ampla defesa, e isso é garantido por meio, né, do lançamento. O que não pode haver simplesmente um cancelamento, né, e aí o lançamento das contribuições sem esse contraditório. Sem motivar. É isso. A redação é essa. Então, Pedro. Então, não vou adotar essas reflexões posteriores, vou persistir, então, na minha interpretação inicial, que é no mesmo sentido da senhora, e entendo que não é possível se aplicar a 9.430, porque, no final das contas, estaria se aplicando a norma processual por analogia. Então, podemos prosseguir aqui no meu voto. Tá, então você não vai, esse aí tudo de nulidade. A não ser que alguém queira votar com base nessa segunda linha, não sei se... A pergunta é, e aí mesmo assim a diligência seria, considerando já foi agora... até votado, né? Foi, mas nós ainda estamos discutindo o processo. Estou dizendo que aparentemente eu te convenci de alguma coisa. Então, ainda assim, diante da sua posição atual, você manteria a diligência? Ela é desnecessária, né? E a gente não concluiu aqui o julgamento. Não concluiu o julgamento? Não concluiu. Eu acho que se dá para voltar, nós estamos julgando ainda. Se alguém pedisse vista nesse momento, não tem problema. A gente ia voltar e ia falar tudo de novo, não tem erro. Quando pronuncia, não pronuncia. Tanto para não ter a diligência, quanto para não declarar nulidade, para mim é o mesmo. E se eu te convenci, então a diligência subsiste? Entendeu? Até porque o senhor foi vencido na diligência. Hã? O senhor foi vencido na diligência. Sim, mas é que a doutora Miriam está falando que poderíamos não fazer referência na decisão à diligência. Sim, porque aparentemente você mudou seu entendimento agora. Não tem problema, nós ainda estamos discutindo o processo. É só isso. Mas vamos para o seu voto, depois a gente define. Espera aí, não vamos fazer depois, não, porque eu vou ter que parar a reunião. Então, subsiste a diligência ou não? Eu não sei se a senhora entende, se a senhora entende que ela já foi votada e que, em relação à diligência, a senhora prolatou o resultado. Não, eu só prolato o resultado ao final do julgamento. Tá. Porque acontece isso que acabou de acontecer. Tá. O doutor Raíde também me acompanhou pela diligência. O que ele tem a dizer? Se o senhor foi convencido, Topini, também fui. Tá. Então, tira a parte da diligência ou não? Eu vou manter, eu acho que talvez pudéssemos manter a diligência, mas sem toda a fundamentação, só para se manifestar sobre os desdobramentos da ação de constitucionalidade, nesses termos.
Tá. Sem toda aquela Sem argumentação toda aquela em tese. Em tese. Uhum. Tá? Simplesmente falar, em resumo, o que é. O contribuinte e a Fazenda poderem se manifestar sobre os desdobramentos dessa declaração de inconstitucionalidade do parágrafo 1º. E vai ter que ter voto vencedor para isso, então? Não, os demais entenderam que não há necessidade. Porque o voto vencedor seria isso. Eles podem consignar apenas já no meu voto. Eu acho o seguinte, que manter esse ponto aí dá margem para questionar um cerceamento de defesa, né? Então, eu entendo que ele é desnecessário. Eu também. Não há cerceamento de defesa. Tá. Não tem cerceamento. Isso aqui é matéria, na verdade, eles já tiveram oportunidade de manifestar. O que aconteceu depois... E até porque nesse caso concreto em específico, o contribuinte, ele alega a aplicação, já nas alegações dele, do 32 da 9.430. Então, isso tem que ser necessariamente enfrentado. Então, não haveria cerceamento de defesa, em último caso, em relação a essas alegações de ser aplicável a 9.430, o artigo 32, que eu vou ter que afastá-las. Okay. Então, embora reformulando o meu voto, eu vou ter que afastá-las com base nesses argumentos da primeira linha. Então, tira a diligência. Tudo bem, então. E só para acrescentar... A senhora entende que não houve prolação de resultado em relação à diligência, então pode tirar. Porque você mudou de entendimento na discussão. O debate levou... Nós estamos ainda nos debates. E só para acrescentar, o senhor não está decidindo aqui com nenhum argumento que a parte não tinha conhecimento, ao contrário, né, está decidindo aqui com fundamento na interpretação que é dada à lei 12.101, né, inclusive já explicitado os artigos, que sempre foram de conhecimento, né, já estavam vigentes. Sim. Certo? Não haveria surpresa nesse sentido. Inclusive, que é mais benéfico esse entendimento aqui, porque entende que não é automático, né? Foi garantida aqui a motivação. Sim. E tudo nesse sentido. Então, não há nenhum argumento novo que as partes não conheçam. Tá. Então, o que está em azul, eu peço para os senhores que coloquem em preto, alterando a cor da fonte. Só um detalhe. Eu preciso interromper a reunião. Ok. Por favor, Janaíne, vamos interromper? Sim, presidente. Eu vou continuar só para terminar esse processo, tá? Presidente, eu posso deixar a gravação rolando e chamar outra pessoa para ficar de suporte aqui, sem precisar interromper. Eu não interrompi ainda. Pode? Pode ter alguém para ficar aí depois? Tem sim, eu troco aqui rapidinho, eu posso deixar a gravação rolando. Eu não interrompi ainda. Então, vou ultrapassar as 18 horas. Pode ultrapassar as 18 horas, até as 19. Então tá, se eu não sabia, novidade. Então pode deixar rolando, Pinheiro, vamos lá para o seu voto. Tá. Obrigada, Janaíne. Então, agora, referência à jurisprudência sobre remuneração de diretores de decadência. Não há incorreção em não se adotar jurisprudência não vinculante e nem em se afirmar a não ocorrência de decadência. O lançamento cientificado em 26 de 12 de 2011, a envolver todas as competências do ano de 2007, observa a regra decadencial do artigo 173.1, aplicável em razão de o recorrente não ter demonstrado a antecipação de pagamento no que toca às contribuições objeto do presente lançamento, contribuições patronais para terceiros, não se podendo tomar como tal recolhimentos atinentes às contribuições dos segurados, por se tratar de contribuição diversa, tendo a argumentação de defesa se desenvolvido no sentido de não ser cabível o recolhimento das contribuições patronais e para terceiros por ser imune. Imunidade e isenção, MP 446, de 2008, cancelamento da isenção. Considerando-se o período objeto do lançamento, competências do ano de 2007, não são pertinentes os argumentos referentes à MP 446 de 2008. Além disso, não são pertinentes argumentos atinentes à certificação.
não tendo a fiscalização imputado qualquer inconsistência quanto ao CEA-SEBAS, admitindo que prevalece o entendimento de ser possível o imediato lançamento com suspensão simultânea da imunidade com o exercício da ampla defesa e do contraditório em relação à suspensão e em relação ao próprio lançamento de ofício. No que toca à imputação em observância do requisito do artigo 55, parágrafo 6º da Lei 8.212, ele não restou impugnado em sede de mérito. Logo, de plano, é procedente o lançamento a partir da competência 11 de 2007. Quanto à inobservância do artigo 55.4, a fiscalização imputou em relação ao senhor Marcelo Mendes Passais e Fernando Mendes Passais, ela imputa 2 vínculos. Um primeiro vínculo de diretor financeiro, constando da fonte de pagamento, da folha de pagamento, e, de acordo com o contribuinte, haveria um terceiro vínculo, que seria esse de diretor primeiro secretário. Seriam 2 seletistas e um estatutário. Mas a fiscalização, ela considera que o diretor financeiro e o diretor primeiro secretário se trata do mesmo. Em relação ao segundo vínculo, de professor de pedagogia nesse período. Conclusão, Fernando, recém-eleito a cargo diretivo, com remuneração, contratado como empregado, remunerado de tanto, e o Marcelo, a mesma situação. A empresa, a entidade diz que são 3 vínculos, e o administrador geral e diretor-presidente seria o mesmo, de acordo com a fiscalização. Ele também tem um vínculo de professor de educação física. Ele anexa consultas, resumos dos vínculos, empregatícios dos 2 diretores acima estudados, dispostos de pensais, empreendemos, configurado, portanto, a violação do inciso tal. Portanto, a fiscalização considerou que os senhores Fernando e Marcelo possuíam 2 vínculos e que eram remunerados não apenas pelo vínculo de emprego, mas também pelo estatutário. Assim, a função estatutária de diretor, primeiro secretário, seria remunerada, constando da folha de pagamento sob título de diretor financeiro, e a função estatutária de diretor-presidente seria remunerada, constando da folha de pagamento sob o título de administrador geral. O julgamento foi convertido em diligência para o atendimento dos quesitos tendentes a se apurar se as funções exercidas por Marcelo Mendes Passais e Fernando Mendes, enquanto empregados, seriam coincidentes com suas atividades estatutárias. Em face do relatório de diligência fiscal, temos. Daí eu transcrevo aqui, a conclusão da fiscalização foi no sentido de que haveria essa confusão. Eu transcrevo aqui para os senhores. Devo considerar, entretanto, que o senhor Marcelo, no ano de 2007, não era vice-presidente, porque a fiscalização fala em vice-presidente, mas nesse ano ele já era presidente estatutário, sendo tal condição incompatível com o cargo de administrador geral da entidade. A recorrente alega fato impeditivo de ser administrador geral de mantida e não da mantenedora, porém não vislumbra nos autos prova nesse sentido, não bastando para tanto a mera descrição das atividades empreendidas pela própria recorrente, o contrato de trabalho apresentado se refere à atividade anterior de administrador do centro esportivo e não à de administrador geral. Logo, independentemente da análise da situação do senhor Fernando, resta a constatação da inobservância do artigo 55.4 da 8.212. Neste ponto, devo ressaltar que algumas considerações sobre a abrangência do decidido acerca do tema 32. Eu coloco aqui aquelas ponderações lá de fevereiro, né, que já são conhecidas dos senhores, elas estão aqui na íntegra. Eu só vou... tem aqui até uma tabelinha, que vai fazer a correspondência do parágrafo 6º com 29.2, vai fazer a correspondência do 4, do 55, com 29.1. Diante dessa leitura, o voto condutor
Daí vai, em face desse contexto, ainda não há decisão definitiva em relação a esses dois, logo não há que se falar em subsistência dos requisitos incumpridos no inciso 4 e no parágrafo 6º do artigo 55 da Lei 8.212. Isso posto, vencido, voto por negar provimento. Disposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário. Então, descumprido, né, os requisitos do artigo 29. No meu entender, sim. Pela diligência, aparentemente, eu não tratei dos dois, note, eu só estou segurando por um, porque basta de um dos dois diretores lá, dos dois, e eu seguro por um. No outro, eu nem adentrei a análise. Mas, ao que parece, pela diligência, a fiscalização estaria excluindo os dois. E quando eu trato desses dois, eu consigo pegar o período do ano todo de 2007. Tá? E daí o lançamento se mantém com base nesse fundamento. Então? Mas o fundamento não foi inciso 4 do 55? Foi. E daí? É porque eu escutei falando só do 29, né? Baseado no 29. Eu já estava preocupada só com o período da 1201, eu já não estava mais preocupada com a... Não, ele foi o 4 de 55, porque esse ano é 2007. Tá? Então, embora o lançamento seja sob a égide do 32 da 2101, ele tem que fazer referência para caracterizar ou não a imunidade, ele tem que fazer referência ao inciso 4 do 55. Por isso que nessa parte final aqui, eu trouxe aquela questão do tema 32. O contribuinte, ele fala que não teve esse descumprimento depois que voltou da diligência, as razões dele? Sim, fala. Por quê? Porque ele está entendendo que ele não estaria... haveriam 3 vínculos. Um vínculo como presidente, um vínculo como administrador geral de mantida e um vínculo como professor. E para a fiscalização, o vínculo de presidente e o vínculo de administrador geral se confundem. E eu entendo que ele não fez prova dessa não confusão. Porque pelas atribuições de presidente, é inerente à atividade de presidente ser um administrador geral. Tá certo. E eu raciocinei desta forma. Ok, obrigada. Vou ver aqui. Agora, ele já nem me lembro mais, ele tem preliminares, então tem que rejeitar as preliminares e no mérito. Rejeitar as preliminares e no mérito negar provimento. Matheus? É as preliminares no plural? São duas. De incompreensão do relatório fiscal e de desrespeito de devido processo legal, porque a alegação de decadência... não, ele tem uma delegação de decadência também. De fato, jurisprudência, não tendo questões discutidas, a decisão tratada de forma simplista, faltando reconhecimento do fundamento de defesa, sem exigente análise fatal. Embora no tópico que tenha de decadência, tem como questões da decadência sequer aventada. Tá? Ele diz que ele não aventou decadência, então entendi que não seria o caso. Cadê aqui onde é que eu falo disso? Desrespeito devido ao processo legal. Depois vem essa questão decadência. Não há incorreção, lançamento cientificado a envolver todas as competências do ano
de 2007 observa a regra decadencial do 643.1 aplicável em razão. Então, eu não sei se ele se pode dizer que ele levantou uma preliminar de decadência, mas ainda assim eu falei que não está decadente. Porque quando ele fala em decadência, no recurso, é aquele trechinho que eu li para os senhores. Ó. Eu vou ler de novo. Está dentro aqui. De fato, a jurisprudência invocada na impugnação não é vinculante, mas a intenção não foi de demonstrar a interpretação predominante e não de apontar decisão vinculante. Portanto, essa questão que compõe a ementa do acórdão de impugnação, bem como a questão da decadência, sequer aventada, não tem qualquer relação com as questões discutidas no caso Intela, tendo a decisão recorrida ao tratá-la de forma simplista evidenciado falta de consideração geral aos fundamentos da defesa. Então, ele não suscita uma prejudicial de decadência. Ele fala mais no sentido de um descaso por parte do acórdão de impugnação ao dizer que haveria essa alegação sem ter ele alegado. Acorda, Pinheiro. Matheus? Eu estou de acordo, como no caso esse inciso ele foi mantido por estar em consonância com o artigo 14 do CTN e sendo remunerados os dirigentes, conforme pontuado pelo relator, eu acompanho. Com o relator. Eu vou divergir, conta já do meu entendimento, em relação à decisão do Supremo, em relação à inconstitucionalidade dos incisos do 55, tá? Com exceção do inciso 2. Então, eu dou provimento. Total? E a decisão do 4480, em que o Gilmar Mendes ele fala expressamente que os incisos não são inconstitucionais porque eles são compatíveis com a... Mas ele está falando da 12.101. Nesse caso, o período é do artigo 55.4. Assim, o fato gerador é. Aqui não estamos tratando da 12. Do fato gerador é. Mas também naquele lá, se a gente considerar o Lewandowski, não foi? Foi o Lewandowski? Não, foi o... Porque o 55, o inciso 4, é a mesma redação, né, da 12. Em relação... Daí, doutor Raide, o senhor tem que enfrentar a questão do ato cancelatório em relação à competência 11 e à competência 12 por haver débito. Do parágrafo 6. Não, o senhor também entende que o parágrafo 6 é inconstitucional. Com exceção como é que se fala? É política de terra arrasada. Depois do voto da Rosa Weber, que levou em consideração o voto nas ADIs? Ele diverge. Ele já foi voto vencido em fevereiro. Para o mesmo motivo, entendi. Tá bom. Ok. Só porque eu estou estudando isso e aí eu estou começando a achar estranho falar que é inconstitucional, entendeu? Então, vamos lá. Andréia? Mas as preliminares se rejeita? Só um minuto, peraí. Nós temos que votar preliminar e mérito. Sim. Preliminar rejeita. Então, as preliminares seriam... Andréia. Acompanho o relator. Eu também. Então, vamos ficar assim. Qual dos membros, por unanimidade de votos, rejeitaram as preliminares? No mérito, por maioria de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Vencido o conselheiro Raide, que dava provimento? Dava provimento. Quer fazer declaração de voto? Não, acho que não há necessidade, não. Eu já manifestei, já fui voto vencido. É porque eu estou estudando conteúdo, qualquer argumento eu estou querendo ler, entendeu? Mas tudo bem. Ô, Piero, eu fiquei tão contente que eu te convenci.
Eu não consegui entender de outra forma. Mas vamos encerrar a sessão. Eu não sei quem está aí, por favor. Então, julgado o item 37, hoje no período da tarde. Afinal, ficou acordo dos meus colegiados por unanimidade de votos rejeitados as preliminares. No mérito, por maioria de votos, negar o provimento do recurso voluntário, vencido o conselheiro Raide, que dava o provimento ao recurso voluntário. Certo? Podemos encerrar a gravação?